Aida Tassara, com o tema Pertencer ao Planeta Terra e também um manifesto para a COP30. A Aida é professora emérita da USP, titular em Psicologia Social e do Trabalho e propositora do LAPSE e do Grupo de Estudos em Política Ambiental no IEA da USP. Com formação em Física, doutorado em Psicologia, atua em cooperação internacional nas áreas de Psicologia Social, Teoria Crítica e Política Ambiental. Bem-vinda, Aida. Bom, a luz, vou procurar um lugarzinho que não tenha tanta luz. Bom dia a todos. Não é? Talvez pareça estranho, não é? O título do meu tema, não é? Pertencer ao planeta Terra, manifesto para a Gaia. Confesso que eu fiquei muito na dúvida sobre o que eu deveria falar, em função dos acontecimentos de domingo. Os acontecimentos de domingo me mostraram que a ação tem que ser precedida da luta para o acordar, para o desalienar, não é? E uma coisa surpreendente, que convocações singelas que fizeram apelo ao fato do silêncio que estava sendo compelido as pessoas a se silenciarem, não é? Então, no momento em que você percebe que você está sendo impedido de ser uma parte sua como sujeito, você se mobiliza. Este é um trabalho de descolonização. A descolonização não é simplesmente a luta contra o processo colonial historicamente definido. A descolonização é um processo psíquico, é um processo político que implica a contínua crítica para o conhecimento daquilo que está em você e é impedido, ou porque você não tem força para enfrentar as resistências psíquicas, ou porque você desconhece os verdadeiros agentes. Então, nós tivemos um exemplo de que a mobilização desalienante, coletiva e poética é capaz de produzir efeitos perceptivos no plano social e até no plano mundial. Então, eu fiquei pensando no significado de falar uma ou outra coisa. Por outro lado, também me pareceu uma coincidência não muito conhecida, de que, em 1983, foi feita uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A maioria das pessoas hoje não sabe mais nem o que é a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Teve um papel muito importante como um fórum de abertura às falas represadas durante o período ditatorial. Em 1983, a reunião anual era realizada em diferentes cidades e sempre no campus da universidade no local. Foi feita em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, e o tema era a questão amazônica. A questão amazônica, naquele momento, tinha um contexto totalmente diferente do que outro. Era apresentada como um grande patrimônio, não é? Um patrimônio quase pensado intocável e intocado, não é? Mas um patrimônio que era visto por muitos com viés nacionalista,
etc., e que estava já, a partir da transformação das denúncias formuladas pelo Clube de Roma, começaram a se desviar dos temas da fome, dos limites do crescimento populacional para as questões da Amazônia, dos territórios, das fronteiras. Ou seja, estava se dimensionando a geopolítica da Terra. A geopolítica da Terra não é uma coisa que se produz naturalmente, ela é produzida. Ela é produzida por uma leitura de uma forma de conhecimento que, fazendo uma geografia geométrica, define naturalmente o quê? Fronteiras, limites, margens, etc. Isso é ruim? Poderia não ser. Mas isso associado à expansão do domínio passa a ser um dos elementos que fundamentam as grandes crises humanitárias, os fluxos populacionais, a fome, a morte, a seleção. Então, a colonização é maior do que simplesmente o movimento histórico da colonização. Então, em 1983, na reunião anual, nós, eu quero dizer, as pessoas, e teve 18 mil inscritos. Tá? Nessa reunião, eu aprendi com a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bardi, que foi a projetista do Sesc Pompeia, do MASP, o que ela chamava de política ambiental. Pensando que a falta de memória é um problema muito sério, como diziam os pensadores mais antigos do subdesenvolvimento, palavra que está fora de uso, mas ainda existe, não é? Nesse momento, a Lina Bardi, nós convidamos a Lina Bardi para fazer um simpósio sobre arte e ciência. Ela falou, arte e ciência eu não sei. Sei arte e técnica. Falei, eu era emissária, eu falei, ótimo, então você faça. Ela falou, vai chamar política ambiental. Disse, política ambiental, o que isso tem a ver com arte e técnica? Ela falou, política ambiental, como para Aristóteles, com P maiúsculo, a construção intencional do futuro. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso do lado de quem busca o bem comum. Mas isso é a ação do que se chama hegemonia, que produziu a globalização, que se direciona para um futuro. Os opositores deste futuro, naturalmente, terão que construir uma política ambiental baseada em buscas, baseada em críticas. Então, nós estamos num presente, numa situação onde a política ambiental, como construção intencional, eu diria, compartilhada e poética do futuro, ainda não está sendo feita. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós temos que fundamentar na crítica do processo que gera o que nós estamos chamando como desordem, desarmonia, crise, o que nós quisermos chamar, para fundamentar projetos feitos por nós. Nós quem? Coletivos, pessoas. Se nós pudermos fazer em 83, na Amazônia, uma reunião sem dinheiro, no meio da ditadura, e teve 18 mil inscritos, e muitas mais outras coisas, pergunto, por que nós nos silenciamos agora, na COP30?
nem todos têm direito de sentar lá e se manifestar. Não é? Isso é uma das reivindicações. E o que nós vimos domingo? Nós vimos que uma mensagem poética que, de alguma maneira, abre para o coletivo uma memória que une aquele coletivo, que são as músicas, no caso, mas não, as lideranças e a consciência da alienação. Do quê? De que nós estamos sendo submetidos a forças externas que nos operam envolver, como nós vimos, que mesmo quando um dos líderes lá é capaz de terminar dizendo Palestina livre, Congo livre, ele começou a falar dele cantando Marinheiro Só, todo mundo cantando junto. São memórias que mostram o coletivo. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o que nós temos que buscar como poética, mas que essa poética só vai ter resultado se ela for fundamentada por uma crítica contínua. E a crítica não pode ser nos encaixarmos exclusivamente nos dispositivos biopolíticos que gradativamente vão contendo as formas de resolver os problemas criados pela própria maneira de vida, pela própria sociedade, pela forma civilizacional. Isto está desaparecendo do debate e não pode desaparecer, o que não quer dizer que hajam restrições de sobrevivência a esta busca. Nós temos que buscar os caminhos de formar os elementos que gerem no coletivo a força para ir mudando. Não é? Então, eu vou apresentar para vocês esse texto. Esse texto foi escrito por mim com o meu companheiro, que já faleceu, logo após aquele movimento da Greta Thunberg, não é? Porque concomitantemente com esse movimento, que milhares de jovens e crianças saíram à rua bradando que queriam mudanças, não é? Imediatamente, a ONU formulou um novo pacto. Aqui, no 20 de setembro, à luz, com a liderança da Greta Thunberg, não é? Eles pedem a mudança. Que mudança? E pedem inversão dos papéis entre jovens e crianças. A ONU, então, desenvolve um novo pacto. Não é? Esse novo pacto, não sei se a luz deixa vocês verem as imagens, mas está dando. Os novos pactos dizem o seguinte, que o envolvimento de todas as gerações, presentes e futuras, nesse impacto.
nesse pacto. Os limites intransponíveis para a exploração da terra, da água e do ar tinham que ser absorvidos, teriam que fazer parte das decisões. A imprevisibilidade das respostas da natureza, exigindo prudência. Olha que nós não estamos falando fora da leitura erudita. E a última diz, ação baseada em conhecimento científico-tecnológico. Quer dizer o quê? O conhecimento científico-tecnológico é que está produzindo, através de uma máquina política hegemônica, a desorganização planetária e a luta. Mas é dentro dele que nós vamos ter que buscar soluções, tanto para poder participar simbolicamente, como para poder compreender a desordem. A educação passa, então, aí a ser o quê? Uma revolução. Vejam só. Uma criança capacitada a pensar cientificamente, desde pequena, deveria, ao jogar ioiô, imaginar que ele tem um movimento ondulatório, que ele poderia representar isso através de coordenadas cartesianas, independentemente se ele mora no deserto, se ele é índio, se ele está na periferia, aonde ele estiver. Ele teria que ter isso. Se ele tiver isso, ele vai poder participar da solução, mesmo que essa solução esteja na ponta da inovação contra-inovadora. Pode ir outra. Agora, nós vamos ver Por quê? Porque o mundo, o planeta, a crise é planetária, não é? Então, nós temos aqui diferentes grupos humanos, diferentes formas de humanidade. Entre elas, nós temos, por exemplo, os Yanomami, que estão retratados aqui. Mas, como todo agrupamento humano, não existe povo que não interprete o mundo. E, ao interpretar o mundo, ele fala do início e do fim. Ele fala da permanência. Então, os índios Yanomami, quando encontraram o branco, porque não foram os brancos que encontraram ele, eles que encontraram o branco, segundo a lenda, não é? Eles construíram uma lenda para explicar o homem branco, dizendo que o homem branco vinha do sangue e eles da lua. Nesse documentário chamado Povo da Lua, Povo do Sangue, esse mito é apresentado. Eu não sei se está no ponto certo, mas deve estar. Está dando para ver? Eu não sei o som se está. As fotos são da Cláudia Andujar. Uma vez, no tempo dos nossos ancestrais, uma jovem ficou menstruada pela primeira vez e foi para a reclusão. Mas o seu marido quebrou o tabu e entrou no lugar onde ela estava. Então, as águas do mundo subterrâneo cresceram muito e arrasaram a maloca. As ariranhas e os jacarés-açu comeram os seus moradores. As águas ficaram cobertas de uma espuma ensanguentada que foi recolhida numa folha pela abelha ancestral.
abelha ensinou a cada pedacinho de espuma a sua fala e depois os depositou na praia, onde eles se transformaram nos primeiros brancos. Os brancos se multiplicaram e ganharam da abelha panelas, machados, rádios e fuzis. Os Yanomami, que viviam nos confins da terra, ficaram só com os rios e a floresta. Antes de ir embora, a abelha pediu aos brancos que vivessem em paz e ajudassem os índios, porque os índios eram seus irmãos de origem. Assim falou a abelha ancestral. Então, isso significa... bom, esse é um filme, depois quem quiser ver inteiro, a gente passa o link para vocês, não é? Mas o que acontece? Dentro do pacto, o conhecimento que vai ter que ser universalizado é o conhecimento científico, não é? A criança, no mundo mitopoético, ela já nasce, ela aprende pela imitação. Ela nasce num lugar onde cultura, técnica, ambiente são indissociáveis. Não sei hoje mais se é assim, mas seria, não é? Então, nesse momento, para você introduzir isso na universalização do conhecimento científico, é uma grande revolução, tá? Desde a antiguidade, a forma de conhecer científica implica abstração reflexiva. A abstração envolve a lógica e a experiência, a razão e a experiência. É óbvio que é diferente do que uma iniciação onde a cultura e o mundo não se dissociam. E como não há essa dissociação, o que você aprende é brincando, imitando. Ao imitar, você vai aprendendo. Não é o mesmo na nossa ordem social, que é aquela que produziu a crise e que nós precisamos resolver a crise dentro dela, não é? Então, essa forma de conhecimento não pode permitir que a gente mate as outras. Então, a criança vai ter que aprender a conversar com formigas, conversar com borboletas, saber que a água é muito linda nas geleiras, mas que a água potável é escassa, que precisa. Então, tudo isso concomitantemente com a busca de formação de pensadores dentro desse campo que vão inovar a inovação. Então, desde a antiguidade é assim. O novo pacto universaliza essa exigência. Nós devemos gritar, nós não podemos gritar. Nós temos que transformar isto num meio de não diferenciação entre as pessoas. O compromisso é formar a partir, todos deverão ser metaculturas. Ver a sua cultura de fora dela significa uma capacidade de abstração sobre a sua própria cultura sem negar a existência dela. Como é que nós podemos fazer isso? Não é? Nós só temos que formas. Agora nós temos o jogo TikTok, não sei o que lá. Mas, tradicionalmente, as fábulas, os contos de fadas, as histórias, as narrativas, elas vão formando as pessoas na separação entre o que é o bem e bom, o que é mal e ruim, o que é bonito, o que é feio. São moralidades que vão se constituindo ao longo daquilo que são as narrativas que vão socializar a pessoa, a criança, não é? A narrativa do Mágico de Oz, que é arcaica, não é? Ela nos dá
o sinal da busca, não é? Mas, ao mesmo tempo, do pertencimento. O sonho leva a imagens maravilhosas, mas o desejo do seu pedaço, da sua terra pequena, não tem a ver com a sua terra com maiúscula, não é? Então, aqui, esse caminho de ladrilhos amarelos, que levaria ela às suas buscas, que são as buscas que nós estamos tendo que alimentar, que são baseadas na crítica, a crítica daquilo que nós queremos mudar. Não é? Pode. Não é? Mas nós temos que fazer isso no presente, concomitantemente com a crise. Então, sonhar, caminhar, respeitar, ensinar. Veja, a Terra é plana. Ensinar que a Terra não é plana é muito mais complexo do que a gente pensa. É muito mais intuitivo pensar isso do que pensar o sistema heliocêntrico. Não é? Então, essa construção do presente, ela tem que ser feita concomitantemente com a crítica daquilo que nós queremos mudar, para que se torne uma política ambiental macro e micro. Por quê? Nos caminhos, não é? Você vai encontrar grandes diferenças, não é? Os geógrafos humanistas, eles falam, basta uma casa, um caminho e a água para construir uma comunidade. Quantas comunidades podem, numa terra geograficamente geométrica, nada acontece sem delimitações. As delimitações têm que ser compreendidas como arbitrárias. Elas dependem de uma forma de pensar, elas não são essenciais. Então, para fazer da Terra uma morada, uma ética da natureza, não apareceu aí a minha mensagem manifesto para a COP30? Então, eu vou ler no meu celular. Tá? Por quê? Ela está analisando que acabou a minha hora. Desculpe, já vai. Assim, rápido, é difícil a gente passar uma mensagem, não é? Em todo caso, para a COP30, eu diria o seguinte, de Belém, 2025, 42 anos depois da reunião de Belém que discutia a questão amazônica. Terra para a COP30, manifesto para a COP30. A Terra, planeta, sem fronteiras excludentes, nem periferias, nem margens. Que as paisagens políticas sejam iluminadas por uma ética da natureza, que se estabeleça como meta o convívio pacífico com o outro, com alteridade, para poder dizer que isso é uma cultura da paz, e para que se pense a política ambiental como um futuro compartilhado. Isso tudo para fazer da Terra uma morada e se chegar a definir uma ética da natureza. Desculpe o atropelamento, mas é isso aí.